Capítulo 243 Fuga. A cena de antes Zhaofeng o atordoou. Ele nunca a esqueceria em sua vida. Acima da ilha, as nuvens pareciam despedaçar à medida que a batalha entre os especialistas no rank místico verdadeiro provocava ondas de vento em todas as direções. Em pleno ar, a batalha entre os especialistas do rank místico verdadeiro provocou um tornado que rasgou os discípulos no reino ascensionado em pedaços, fazendo com que sangue e carne se dispersassem em todos os lugares. Em terra, os discípulos presentes estavam todos com medo. Em apenas algumas respirações, Zhaofeng testemunhou discípulos com quem ele lutou, serem mortos. Embora o país Dragão de Ferro não tivesse muitas pessoas, os mais fracos estavam no sexto céu enquanto a maioria estava no sétimo céu ou superior. Esses cultivadores eram todas pessoas que estiveram em inúmeras batalhas e tinham grande experiência. Eles vieram dos campos de batalha dos dois países, e em situações normais, eles conseguiriam assumir 2 discípulos no mesmo cultivo devido à sua ferocidade. Por algum motivo desconhecido, os 13 clãs haviam entrado em caos e não se uniram para lutar. O ponto mais importante foi que, em termos de especialistas no rank místico verdadeiro, os 13 clãs também foram suprimidos. Devido à traição do grão-ancião do santuário antigo, os 13 clãs possuíam apenas 2 especialistas no rank místico verdadeiro, mas o grão-ancião do clã Espada da Nuvem foi ferido. Neste momento, o jovem de cabelos roxos do santuário antigo e a mulher de máscara prateada suprimiram os grão-anciãos dos clãs Espada da Nuvem e Místico Verdadeiro. Quanto ao misterioso líder, a figura negra, ele estava segurando a bandeira negra e ocasionalmente fez um movimento para matar especialistas no reino espiritual verdadeiro. A figura negra que é o líder era o coração dos pessoal do país Dragão de Ferro e controlava quem vivia e quem morria. Os 13 clãs foram forçados a uma situação desesperadora e só conseguiram lutar por si mesmos. No fundo do lago, Zhaofeng respirou profundamente antes de se acalmar. O olho espiritual de Deus de repente encontrou um grupo que estava mais ou menos em sua posição, e o grupo era o clã da Lua Quebrada. Claro que o clã Lua Quebrada também estava sendo perseguido, Mestre Raiyun era uma parte dos perseguidores. O primeiro ancião e a avó Liu estavam cheios de fúria e desamparo enquanto corriam. Os olhos do primeiro ancião ocasionalmente visavam as ruínas núcleo da origem. Parece que o mestre quer me salvar. O coração de Zhaofeng estava quente e cheio de gratidão. Sob esta situação desesperadora, todos estavam lutando por si mesmos, por isso não era raro não ajudar ninguém. Ao ver esta situação, Zhaofeng parou de hesitar e ativou o poder de sua linhagem, bem como sua força verdadeira, fazendo com que o brilho do relâmpago aparecesse. Instantaneamente, sua aura aumentou quando ele entrou oficialmente no sétimo céu. Usando as propriedades medicinais remanescentes, o avanço de Zhaofeng foi bem sucedido e completo. Ao mesmo tempo, ele contou a notícia para Kang Yui, que estava perto. O coração de Kang Yui estremeceu quando ouviu as notícias e uma luz brilhou em seus olhos. Ela desconfiava, mas quando viu o olho espiritual de Deus, todas as dúvidas se dissiparam. Depois de compreender a semente de intenção da espada, ela tinha uma sensação de perigo. A batalha acima também era bastante barulhenta, eles podiam ouvi-la mesmo que estivessem no fundo do lago. Vamos sair juntos. Zhaofeng e Kang Yui trocaram olhares enquanto mergulhavam na água e nadavam em direção à superfície.
Quanto a Lin Tong, ele se escondeu em algum canto das ruínas, não se atrevendo a parar os dois. Devido ao fato de que a situação era extremamente perigosa, Zhao Feng não teve tempo para encontrar problemas para Lin Tong, então ele avançou para a superfície com Kang Yuyi. No momento em que ele tinha saído da água, o grupo do pessoal do clã Lua Quebrada chegou. Era óbvio que Zhao Feng havia calculado tudo isso. Feng'er. O primeiro ancião e a avó Liu Yui estavam ambos cheios de alegria. Tudo tinha sido mais suave do que o esperado. Zhao Feng tinha saído para se encontrar com o clã. Olhando rapidamente para o grupo, Zhao Feng percebeu que o clã Lua Quebrada havia perdido mais de metade das pessoas. Mestre Raiyun os traiu e feriu gravemente a mestre do clã, que morreu na perseguição do país Dragão de Ferro. Dos 10 discípulos do núcleo, Quan Shen, Yuanzi e Beimoi os havia traído juntamente com o mestre Raiyun. Neste momento, 3 especialistas do reino espiritual verdadeiro e 22 pessoas estavam perseguindo o clã Lua Quebrada. Kill. Um raio azul se formou de repente na palma de Zhao Feng, que disparou e matou instantaneamente um cultivador no 7º céu que os perseguia. Que poder destrutivo! Os olhos do grupo do clã Lua Quebrada se iluminaram. Parecia que Zhao Feng aumentou sua força mais uma vez. Por outro lado, a intenção de matar do mestre Raiyun tornou-se mais forte. Feng'er, não lute. O primeiro ancião advertiu em meio à sua alegria. Na situação atual, a aliança dos 13 clãs estava sendo abatida, e se alguém fosse muito forte, atrairia a atenção e aumentaria a pressão. Zhao Feng assentiu com a cabeça enquanto disparava um relâmpago contra os perseguidores. Pá! Os flashes do relâmpago explodiram e adormeceram os corpos dos perseguidores, fazendo com que sua velocidade caísse. Adeus Zhao Feng, eu preciso me encontrar com o meu clã. Kang Yuyi disse antes de partir. O grupo do clã Espada da Nuvem estava a vários quilômetros do local atual em que estavam e em situações normais, não estava longe. No entanto, neste momento, estava extremamente longe. Kang Yuyi, suas chances de viver se você fugir com a gente é pelo menos o dobro. Além disso, sendo o clã superior, a força que persegue o clã Espada da Nuvem será várias vezes o número que nos persegue. Zhao Feng persuadiu. Obrigado pela sua boa vontade. O lindo rosto de Kang Yuyi estava cheio de determinação, seus olhos eram afiados. Zhao Feng suspirou. Ele sabia que Kang Yuyi tinha suas próprias crenças, e se houvesse o menor traço de esperança, ela ainda se encontraria com seu clã. Jiang. A espada verde de 3 pés foi desenhada e, sob este movimento, 2 cultivadores no 7º céu foram mortos enquanto se dirigiam para a direção do clã Espada da Nuvem. Sua exibição de força instantaneamente despertou um especialista do reino espiritual verdadeiro do país Dragão de Ferro que rapidamente voou até ela. Kang Yuyi não tinha medo e avançou em linha reta. Quando o especialista do reino espiritual verdadeiro chegou, ela o cortou com a espada, até as nuvens pareciam ser cortadas ao meio. No entanto, apesar de poder bloquear o golpe do especialista do reino espiritual verdadeiro, ela ainda foi ferida. Por sorte, o clã Espada da Nuvem notou Kang Yuyi e se apressou até ela. Ela quase foi morta pelo especialista no reino espiritual verdadeiro, mas tinha se esquivado no momento certo. No entanto, isso também significava que o clã Espada da Nuvem atrairia mais pessoas e seu caminho de fuga seria mais difícil.
Comparado com o clã Espada da Nuvem, o clã Lua Quebrada não teve importância. Eles alcançaram as bordas externas, mas não conseguiram despistar seus perseguidores. A velocidade dos especialistas no reino espiritual verdadeiro era incrivelmente rápida e estava previsto que nem todos pudessem escapar. O primeiro ancião e a avó Liu se unirão, e só então eles foram capazes de mal resistir aos 3 perseguidores do reino espiritual verdadeiro. Mestre Haiyun tentou matar Zhao Feng várias vezes, mas todos terminaram em fracasso. Isso se deve ao fato de que a velocidade de Zhao Feng era incrivelmente rápida e depois de compreender a barreira de relâmpagos, sua defesa aumentou. Além disso, com a força atual de Zhao Feng, ele conseguiu trocar 1 ou 2 golpes com um especialista no reino espiritual verdadeiro. O primeiro ancião e os poucos vice-chefes a meio passo do reino espiritual verdadeiro prestaram atenção em proteger Zhao Feng. O primeiro ancião disse aos vice-chefes em segredo: mesmo que tenhamos que morrer, ainda precisamos salvar Feng'er. Enquanto ele puder sobreviver, no futuro ele se vingará por nós. Embora Zhao Feng não soubesse o que o primeiro ancião disse, ele ainda poderia adivinhar pelas ações do clã. Graus ancião, se você quer proteger as vidas da geração mais nova, todos vocês morrerão juntos. Mestre Haiyun disse friamente. A força do primeiro ancião foi considerada forte entre os especialistas do rank humano verdadeiro e, se ele quisesse fugir sozinho, não haveria muito perigo, desde que ele não enfrentasse alguns especialistas no mesmo cultivo. Nem pense nisso. O primeiro ancião, obviamente, sabia da real intenção do mestre Haiyun, então ele fez tudo para o último se retirar. Mas, no meio da luta entre os do reino espiritual verdadeiro, haveria acidentes ocasionais. Zhao Feng recuperou a calma e abriu o olho espiritual de Deus, matando ocasionalmente ou ferindo severamente os perseguidores no 7º céu. Seu poder de batalha era ainda mais forte do que os cultivadores normais a meio passo do reino espiritual verdadeiro. Mestre, deixe-me liderar o caminho. Zhao Feng sugeriu de repente enquanto o olho espiritual de Deus brilhava azul, era como se fosse um olho de águia que pudesse ver através dos céus. Está bem. O primeiro ancião deu-lhe um olhar profundo. Na realidade, nessa situação, ninguém sabia o caminho correto para a sobrevivência, mas todos escolheram acreditar em Zhao Feng. O olho espiritual de Deus de Zhao Feng podia ver muito longe e podia ver através de coisas que não fossem muito densas. Direção noroeste. Zhao Feng foi responsável por liderar o caminho. Havia apenas 3 direções para as quais podiam fugir: oeste, noroeste e sudoeste. Havia um pequeno grupo de inimigos na direção noroeste, enquanto na direção oeste e sudoeste não tinha muitas pessoas lá. As pessoas do clã Lua Quebrada não sabiam o porquê, mas 2 especialistas do reino espiritual verdadeiro que os perseguiam, tinham um aspecto estranho. Embora a direção oeste e sudoeste parecessem estarem vazios, havia um grande perigo ali. Isto especialmente para a direção oeste. Parecia que não havia ninguém lá, mas, na realidade, havia 2 especialistas no rank humano verdadeiro que poderiam matar um ancião do clã Lua Quebrada se tivessem a chance. A direção que Zhao Feng escolheu foi o noroeste e havia um grupo de inimigos lá, incluindo 2 cultivadores a meio passo do reino espiritual verdadeiro e 1 dúzia no 6º e 7º céu. Este grupo estava nos flancos do campo de batalha e responsável por eliminar os que escapassem. Embora não fossem muito fortes, ainda era um risco para o clã Lua Quebrada que estava fugindo.
Aniquilação do vento e trovão. Relâmpagos azuis piscaram ao redor de Zhaofeng enquanto ele avança de frente para as linhas inimigas. Aquele pirralho ficou louco. Ele sabe que estamos aqui e ainda está correndo. Os dois líderes a meio passo do reino espiritual verdadeiro ficaram surpresos. A força combinada de seu grupo poderia esmagar Zhaofeng em pasta. 300 metros. 240 metros. 210 metros. Zhaofeng fechou-se rapidamente e deixou o grupo do clã Lua Quebrada. Dos dois lados, parecia que ele estava fazendo um movimento arriscado. 60 metros. O olho esquerdo de Zhaofeng de repente brilhou e quando ele abriu a boca, um som de trovão junto com energia mental disparou para o grupo. Merda! As expressões dos dois líderes a meio passo do reino espiritual verdadeiro mudaram drasticamente à medida que eles sentiam seu sangue tremer. Plop plop. 3 cultivadores no 6º e 7º céu que estavam na frente morreram imediatamente, sangue escorreram de seus olhos, narizes e boca. Outros que não estavam preparados também foram atingidos e quase morreram. Este foi apenas o começo do pesadelo.